Capítulo 12. O currículo do Espírito Santo. Subtítulo 3. O investimento na realidade. 1. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isto: se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza. Pois pobreza é falta, e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. 2. Suponhas que um irmão insista para que faça algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? E em segundo lugar, como pode ser salvo? 3. Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo, e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença, e se tu atacas, estás reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva se aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. 4. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze, precisamente porque não importa. Recusa, e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Por que insistirias em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação, assim como tu. A pobreza é do ego, e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva, e esse é o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do o que e do como da salvação, e essa é a única resposta. Nunca perca isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois, com certeza, irás colocar-te entre os pobres, que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. 6. Identificar-se com o ego
é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destituído. O que ele vivencia então é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso. Mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego e sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo. Vou voltar aqui. E sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é cruel ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. 7. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo, e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como o mundo exterior é meramente a tentativa de manter a tua identificação com o ego, pois todos acreditam que identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aquele que os pensa. Tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro, e, portanto, terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como realmente é. 8. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que deu a seu filho único. Deus, de fato, ama o mundo real. E aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizestes. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois, se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. 9. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez esteja disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Entretanto, ele não quis que fosse assim, e por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado. Pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente porque tens medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real.
Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está terás controle sobre ele, pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. 10. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque. E ali onde começa, tem que terminar. Pois nesse mesmo lugar está também a salvação. É lá o altar de Deus, onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Desse lugar onde Deus e seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti, a partir do altar de Deus.